Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Alanders e hoje nós vamos conversar aqui sobre movimento uniformemente variado. Então eu já vou começar te dizendo a primeira característica do movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é aquele que possui, olha só, vou colocar aqui para você, aceleração. E essa aceleração num movimento uniformemente variado não é qualquer aceleração. Essa aceleração no movimento uniformemente variado é uma aceleração que é constante. Então a aceleração aqui no movimento uniformemente variado, olha só, é uma aceleração, vou colocar aqui para você, uma aceleração constante. Significa dizer que vai haver variação de velocidade, só que essa velocidade ela vai variar de maneira uniforme, por isso que o nome é movimento uniformemente variado. Professor, o que é variar de maneira uniforme? O movimento, ele vai ter, o objeto que está em movimento, ele vai ter variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. Então, por exemplo, vamos imaginar que um objeto, ele em 1 segundo, ele varia sua velocidade em 10 metros por segundo. Por exemplo, era 0 e foi para 10 metros por segundo em 1 segundo. Significa dizer que no próximo segundo a velocidade vai aumentar mais 10. Por exemplo, ela estava em 10 agora ela vai para 20. No próximo segundo ela aumenta mais 10, ela estava em 20, ela vai para 30. Ou seja, nesse movimento uniformemente variado, em que há aceleração, mas ela é constante, a velocidade ela vai aumentando de forma igual em intervalos de tempos iguais. Então, primeira informação aqui importante no movimento uniformemente variado. A gente vai conversar agora sobre as funções horárias aqui no movimento uniformemente variado. E a primeira função horária que eu vou falar com você é a função horária do espaço. Então, observa, aqui no movimento uniformemente variado, eu vou ter essa função horária que eu vou chamar de função horária do espaço. Olha só, função horária do espaço. Professor, como assim função horária do espaço? É uma relação entre duas quantidades. Horária, porque tem a ver com tempo, e espaço, porque tem a ver com posição. Então, a função horária do espaço aqui, no movimento uniformemente variado, ela vai ser dada por essa expressão aqui. S, que é a posição final, igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais ainda, olha só, a aceleração vezes o tempo ao quadrado, e esse termo é dividido por 2. Então essa expressão aqui é a chamada função horária do espaço aqui no movimento uniformemente variado. Além da função horária do espaço, a gente tem a função horária da velocidade. Se tem o nome função, é porque está relacionando duas quantidades. E quando a gente fala função horária da velocidade, o horário tem a ver com o tempo e a velocidade. Então eu estou relacionando velocidade com tempo. Então vamos colocar aqui, olha só. Aqui a gente vai ter a função, olha só, função horária da velocidade. Vamos colocar aqui, ó, velocidade. Ok, professor. Como é a função horária da velocidade? Vai relacionar a velocidade com o tempo. Então eu vou ter o seguinte, a velocidade final, ela vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então essa daqui é a chamada função horária da velocidade aqui no movimento uniformemente variado. Percebe que se não tivesse aceleração, se esse movimento ele não fosse uniformemente variado, fosse um movimento uniforme, esse termo sumiria e você teria uma velocidade sempre constante, que seria o caso de um movimento uniforme. Mas aqui temos aceleração e temos um movimento uniformemente variado. Uma terceira equação muito importante aqui no movimento uniformemente variado é a equação de Torricelli, que você obtém a partir dessas duas equações aqui. Como é que é essa equação de Torricelli, professor? Olha só, deixa eu colocar aqui, equação de Torricelli. Professor, e como é que é essa equação de Torricelli? Bem, essa equação de Torricelli ela é importante porque ela não traz o tempo. Então é importante você usá-la quando você tiver situações, questões que não precisem do tempo. Então olha só como é que ela é. Ela é o seguinte, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, que eu vou chamar aqui de ΔS. Então percebe que das três, ela é a única que não traz o tempo. Então, para questões que não têm o tempo como informação, você usa a equação de Torricelli.
Bem, a gente pode ainda classificar o movimento uniformemente variado como um movimento acelerado ou um movimento retardado. Professor, qual é a diferença entre um movimento acelerado e um movimento retardado? Bem, no movimento acelerado você tem os vetores velocidade e aceleração apontando no mesmo sentido. Isso faz com que o valor da aceleração e o valor da velocidade tenham o mesmo sinal. Então, preste atenção nisso. No movimento acelerado, você tem velocidade e aceleração, os vetores no mesmo sentido, e, consequentemente, você tem os sinais da aceleração e da velocidade iguais, movimento acelerado. No movimento retardado, que é o contrário do movimento acelerado, você tem o contrário disso, ou seja, você tem que os vetores velocidade e aceleração, eles têm sentidos opostos, e isso faz com que os sinais da velocidade e da aceleração sejam diferentes. Então, no movimento retardado, vetores velocidade e aceleração com sentidos opostos e sinais diferentes aí para a velocidade e para a aceleração. Então, faça essa distinção que é importante aqui dentro do movimento uniformemente variado, se o movimento ele é acelerado ou se o movimento ele é retardado. Bem, pessoal, assim a gente fecha mais essa aula. Espero ter te ajudado. Grande abraço, tchau!